O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do Método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do Método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do Método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? E, ô Ricardo, para essa Copa, a seleção tem que jogar pro Neymar? Você tem que armar uma estrutura para favorecer o potencial, o talento do Neymar, que, ao meu ver, a gente tem bons jogadores. Eu concordo com você, tem o Rafinha, tá voando no Barcelona, o Vini Júnior tá bem, você tem o Rodrigo. Por que não consegue encaixar essa seleção? E se para essa Copa o Neymar, entre aspas, é a nossa única esperança? Eu acho que ficou nítido, né? Principalmente nesse último jogo, né? Que nós dependemos do Neymar. Esse é o jogador mais talentoso que nós temos hoje dentro da seleção brasileira, que pode marcar a diferença. Isso eu não tenho sombra de dúvidas. Eu acho que nós precisamos montar uma estrutura em volta dele, como eu falei aqui, mesmo no Santos, ter uma estrutura em volta dele. Na seleção, precisamos ter uma estrutura em volta dele. A Argentina não fez isso com o Messi? E ganharam. A Argentina ganhou com o Messi. Parece que esses caras sempre jogaram desse jeito, com essa confiança. E não, antes de começarem a ganhar, era uma seleção que não transmitia nenhuma confiança para os argentinos. É uma seleção que nunca vai ganhar nada. Era assim, o Messi era colocado para fora praticamente. Tira esse cara daqui, não nos representa. Ele não tem sangue. Era assim que se falava do Messi. Alguém reconhece isso e fala assim, gente, a gente tem um cara mais talentoso do nosso lado. O futebol mundial reconhece isso e o nosso povo não reconhece. Estou falando da Argentina. Se a gente voltar para o Brasil, a gente olhar, a gente vai ver que o Neymar é esse cara. E que a gente precisa, assim, montar uma estrutura em volta dele para dividir essa responsa. Para deixar esse cara falar assim, cara, decide para nós aqui nesse pedaço de campo aqui, você decide para nós vamos correr para você, nós vamos dar o nosso melhor. São poucos jogos. A gente vai dar a nossa vida. A gente põe você em condições, decide para nós. Acabou. Eu acho que tem como fazer isso daí. Mas agora, fazer isso daí, é difícil fazer isso daí agora. Porque a seleção para a Copa não se monta em um ano antes da Copa, se monta já lá atrás, é um planejamento, e não se tem esse planejamento. Faltam 6 jogos para a Copa. Imagina, cara. E 6 jogos, né, que são das eliminatórias aí. Né? Como é que você monta uma estrutura? Você está encontrando atletas ainda, você está convocando não sei quantos atletas para trazer para a seleção brasileira, e você quer montar uma seleção campeã em um ano? Monta agora. Quem vai ser os próximos convocados? 6 jogos, classificou a seleção, e agora? Quem vai para a Copa? Pode acontecer? Pode. Mas isso não é o normal. O normal é você ter um planejamento de anos preparando essa seleção, dando essa sequência para esses atletas, para esse ambiente, deixando esses atletas dentro da seleção, tanto os que já jogam frequentemente, quanto às vezes que compõem esse elenco, para que esses caras cheguem para a Copa bem, juntos, sabendo como jogar, conhecendo um ao outro. Muda treinador, muda estilo de jogo. Vem um outro treinador, desconstrói tudo, agora esse é o meu estilo. Aí agora tira esse, agora traz um outro treinador. Vem esse outro treinador, vai falar a mesma coisa, nós temos jogador que não sei o que, agora eu quero trazer, quero colocar a minha ideia, vou montar isso não sei o que, vou trazer tal. Aí você coloca esses caras, não tem tempo para preparar. Então, é um conjunto de coisas. Mas respondendo a sua pergunta, sem sombra de dúvida, eu acho que nós temos o jogador mais talentoso hoje à nossa disposição, que é o Neymar no futebol brasileiro. Ficou nítido que nós dependemos dele. E precisamos montar uma estrutura em volta para que a gente possa correr por ele e que ele possa decidir jogos para nós. Porque se a gente negar
ou se a gente não quiser enxergar que esse cara tem potencial de decisão, a gente não sabe nada de futebol. Esse cara pode decidir. E muito. Ah, tá voltando de uma lesão. Tá voltando de uma lesão. Eu passei por isso. Leva um tempinho? Leva um tempinho. Mas esse cara com 33 anos, ele ainda é novo. E se ele se preparar, se cuidar, treinar, se dedicar, ele pode chegar voando na Copa. Se a gente montar uma estrutura boa, forte em volta dele, para mim não seria surpresa, de verdade. Não seria surpresa o Brasil vencer uma Copa do Mundo, ainda com o Neymar. Porque capacidade humana, a gente tem, material humano. A gente tem. Mas a gente não tem uma estrutura adequada. Não tem uma organização que proporciona isso. É mudança de treinador constante, entende? São mudanças de ideias, de jogo constante. São jogadores que, na hora que você coloca no campo, o que a gente faz? Não pareceu isso contra a Argentina? Sim. O que a gente precisa fazer? Por favor, alguém sabe o que a gente precisa fazer aqui? E ninguém conseguia trazer clareza. Ninguém conseguia falar, é por aqui que a gente vai. Entende? É reflexo. Eu acho que é isso. A gente precisa, talvez, mudar tudo isso daí. Mas como não dá para mudar tudo de uma vez, você precisa agora encontrar o melhor caminho para montar a melhor seleção, encontrar o melhor treinador nesse momento e torcer para que esse treinador consiga implementar de uma forma tão rápida assim, em 6 jogos, a sua ideia, para chegar numa Copa do Mundo e a gente torcer para que o Brasil possa voltar a vencer. Ricardo Oliveira jogava nessa seleção de hoje? Ah, se eu tivesse no meu melhor nível, eu jogava. Jogava. No meu melhor nível, jogava. Eu, com todo respeito, eu sei que tem jogadores de muito potencial. Mas eu estando no meu melhor nível e fisicamente bem e tudo, jogaria. Entregar o... Agora, você precisa realmente entender que a seleção brasileira vai te exigir sempre o seu melhor. Aquilo que você faz no clube, você precisa vir para a seleção brasileira e encantar na seleção brasileira. É porque, teoricamente, você está com os melhores do seu lado. Mas você precisa de alguém que joga... O cara que joga centroavante, ele joga de um jeito lá, que o treinador pede de uma forma. O centroavante, o outro que joga de um jeito, o zagueiro joga de um jeito, o volante joga de um jeito, o meia joga de um jeito. Você chega na seleção, muda tudo, é dessa forma que a gente vai jogar. É tudo diferente do que esses caras jogam no clube. Como é que esses caras vão jogar? Tem que ter um cara que consiga entender isso daí e falar assim, bom, essa é a minha ideia. Vamos treinar essa ideia. Eu vou procurar mexer menos na sua característica para que eu consiga extrair o seu melhor, o que você entrega no seu clube que te trouxe para cá. É isso. Ricardo, quando eu tava, Ricardo, você tá aqui para isso. Agora você faz isso. E eu precisava entregar isso. É assim o que eu fazia no meu clube. Entendeu? Agora dentro da seleção brasileira, como eu te falei. Às vezes você muda o seu posicionamento, muda uma forma de jogar e isso acaba fazendo com que a sua entrega não seja a mesma no clube. Sim. E é o que eu vejo com muitos atletas hoje na seleção brasileira, tá? Vejo bastante isso. Sim. Os caras vêm para a seleção brasileira e jogam diferente do que jogam nos seus clubes. Você enxerga hoje quem para ser técnico da seleção? Cara, você pode escolher. Hoje o Ricardo Oliveira é o presidente da CBF. É muito triste poder chegar numa situação dessa. Para quem você escolheria, né, numa situação como essa? Eu continuo acreditando que nós precisamos de treinadores brasileiros. De treinadores brasileiros. Para conduzir a seleção brasileira, para treinar a seleção brasileira. Quem dos brasileiros que você hoje olha e fala assim, pô, esse cara eu acho que daria a oportunidade para ele? É difícil. Porque você tem 6 jogos para fazer numa eliminatória, você precisa se classificar e depois para ir para a Copa do Mundo. Aí você escolhe um cara para 6 jogos levar ele e aí depois coloca ele na Copa do Mundo. Quem seria esse cara? Quem é esse cara? Qual é o treinador brasileiro que está há mais tempo à frente de um clube hoje no Brasil? Deixa eu ver. Treinador brasileiro. Tá vendo que tá eu só vejo o Abel. O Abel é português, né? Mas português. Brasileiro. Então, eu vou forçar aqui, eu não vou lembrar. Também não. Entendeu? Então, nós já tivemos
o Dunga, nós já tivemos o Tite, que ficou... Cara, ele ficou quantos anos na seleção brasileira? Ficou Duas Copas na seleção brasileira. É. E fazendo bem, hein? Sim, Fazendo bem. sim. É porque não ganhou. Sim. Exato. Não ganhou, então você não ganhou, tchau. Será que é isso mesmo? Teve desempenho. Então, será que é isso mesmo? É isso que eu tô falando de futebol. Será que é isso mesmo? O cara chegou lá na Copa, não ganhou e tal, tá fora. Vê o desempenho, vê os números, não ganhou, tá fora. Aí, será que é isso? Deixou 2 ciclos? E se deixasse de novo? Para ir dando sequência naquilo que foi iniciado lá, tal. Será que não ganharia? É isso que eu falo. Mas a gente não tem isso, né? Não tem. Então é difícil apontar um agora. Quem eu posso falar, mas será que esse cara tem cacife para aguentar? Não é questão de ter cacife para aguentar a seleção brasileira. Você colocaria, sei lá, o Rogério Ceni para treinar a seleção brasileira? Não, tá maluco? Como assim colocar o Rogério Ceni? Pô, o cara, sabe? Então é muito complicado. Aí a gente vai para a linha dos estrangeiros. Quem você colocaria? Olha aí os treinadores estrangeiros que tem e quem você traria. Hoje, se eu pudesse pensar em um estrangeiro, para mim teria que ser o Ancelotti. O Ancelotti é o cara. Para mim teria que ser o Ancelotti. Vai ser eliminado agora da Champions, eu acho que ele vai receber um convite. E o muito Mister? provável. Mister, algumas notícias falam que ele tá bem. Estão falando. Mas para mim, essa é a minha opinião. Se for pensar em um treinador estrangeiro, de verdade, Ancelotti teria que ser o treinador da seleção brasileira. Boa. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu tava me segurando, mas aí eu quero muito eu sei que a resposta do Ricardo vai ser incrível. Eu quero saber, Ricardo, a influência do cristianismo na tua vida e na tua carreira. Porque eu lembro que tinha muitas críticas na época do Santos, com você, o pastor, falou assim, não, futebol, religião. Eu queria todo o teu depoimento de como o cristianismo te moldou, porque você foi um cara muito focado na tua carreira e a gente sabe que o futebol, ele é deslumbrante. Você é um cara que jogou em vários times fantásticos, de estrelas, depois foi jogar na Europa. Eu queria saber qual é o papel do cristianismo na vida do Ricardo Oliveira e de onde veio isso? Muito bom, cara. É verdade o que você falou. Eu acho que eu sofri isso daí lá no início, intolerância. Eu não sei se vocês vão encontrar alguma coisa minha aí falando assim, eu fui vítima de perseguição. As pessoas não me aceitam como eu sou, não respeitam a minha fé. Vocês não vão ver. Vocês não vão ver. E eu sofri. Eu sofri porque eu entendi que eu não precisava mostrar para as pessoas que aquilo era bom. Eu estava, de fato, vivendo o melhor momento meu, assim. Eu entendi que me encontrar com Deus era voltar para a minha origem, que eu estava vivendo de uma forma totalmente desproporcional daquilo que Deus desejava para eu viver como pessoa. E quando eu decidi, com 20 anos, mudar a rota da minha vida, depois de ter tentado de tudo dar certo e ter errado, eu falei assim, bom, eu acho que de fato está na hora de eu buscar uma ajuda dos céus. E talvez as pessoas que me falaram disso, elas tinham razão de fato. Quando eu subo para o profissional da Portuguesa, eu decidi me converter ao cristianismo. E isso mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida. Me fez eu entender de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu irei. Me mostrou que eu não era nada, que eu era um cara totalmente errado, como sou. Falho, pecador, miserável, nu. E que precisava dessa misericórdia, dessa graça. Quando eu fiz isso só demonstrou para mim que, de fato, eu não merecia.
a graça, o favor de Deus. Mas Deus me deu. E quando eu ia para os clubes e que eu proferia a minha fé sem me envergonhar disso, algumas pessoas não gostavam. E estava tudo bem elas não gostar. Agora, quando era solicitado para mim, por exemplo, Ricardo, para com esse negócio aqui, porque eu não gosto, eu parava. É como a gente tem um grupo dos jogadores, e aí a gente, num tempo ocioso na concentração, em 1 hora fala assim, pessoal, no grupo, ó, seguinte, no quarto tal, no horário tal, nós teremos um tempo aqui com Deus. Um tempo de leitura da Bíblia, ouvir um louvor e tal. Quem quiser, é muito bem-vindo. E deixava em aberto. E chegava lá o pessoal assim, à vontade. Pô, vim aqui, tá, sentava, chega aí, tá. Ninguém era constrangido de nada. Só que aí, como eu sempre respeitei essas autoridades, o pessoal falava assim, quero que pare, a gente parava na hora. Mas tinha gente que pedia pra parar? Tinha, não quero. E aí a gente parava. Mas jogador, técnico... Não, treinador. Ah. Treinador e dirigente, né? E aí eu parava na hora. E tá tudo bem. Só que eu nunca me fiz vítima disso. Porque eu entendi que essa é uma das marcas. Você não vai ser aceito, as pessoas não vão compartilhar, elas acham que isso está errado. E se elas acham que isso está errado, tá tudo bem. A gente vai parar, porque é uma autoridade falando. Agora, e as outras pessoas que não proferiam a mesma fé que a gente? E as mesmas, só porque elas não proferiam isso, elas não falavam isso na imprensa, estava tudo bem? Se a gente falasse, por exemplo, eu quero agradecer a Deus porque, olha, de fato, Deus me deu força para chegar até aqui, de onde eu saí, sabe? Tive uma experiência incrível, Deus mudou a minha vida, sabe? Era para eu estar fazendo um monte de loucura, mas agora eu sou um cara centrado e tal, não sei o quê. Eu vi muitas pessoas que não comungavam, não compartilhavam da mesma fé que a gente, frequentando essas reuniões. E chegavam lá, ouviam, participavam da reunião e saíam de lá, e a gente ia sentar à mesa e na concentração se divertir e brincar, e no outro dia treinar ou jogar, estava tudo bem. Mas é fato que hoje está muito mais aberto, tem muito mais atletas falando sobre isso. Sim. Da importância deles se relacionarem com Deus, como cada um se relaciona, e como isso melhorou muito a performance, a vida, a carreira deles, a maneira de pensar. Então, para mim, sempre foi um motivo de muita alegria, mesmo passando por essas situações de perseguição, ou alguém falando assim, pode parar com isso que eu não quero mais, e eu parava e estava tudo bem, e procurava sempre entregar o que me pedia dentro do campo, nos treinamentos, mas para mim sempre foi motivo de muita alegria ter sido uma voz, porque sabe o que é você pegar um jovem que está no profissional, jogando, recebendo críticas, passando por problemas familiares, passando por problemas no casamento, e você sentar com ele no campo, e você sentar com ele no vestiário, e você tá dentro do campo jogando contra adversários, e esses caras falam assim, cara, independentemente do que está acontecendo aqui, eu sei que você é homem de Deus, ora pelo meu casamento, ora pela minha família, ora por mim, estou passando por essa crise aqui, eu não sei como lidar com esse tipo de situação, estou sofrendo bastante. Isso acontecia comigo frequentemente no campo. Sabe o que é você chegar dentro de um clube de futebol e ter uma tia lá da cozinha que ninguém sabe quem ela é, e falar assim, ô meu filho, ora por mim, ora pela minha família, estou enfrentando isso daqui, vou passar por uma cirurgia e que não sei o quê. Isso daí não tem preço. Então isso daí, para mim, sempre foi motivo de muito orgulho, de muita honra, poder passar por esse tipo de situação. Agora, de vítima, eu nunca me fiz, porque eu entendi que essa era a minha responsabilidade. Com 11 anos, eu fui entender um pouquinho sobre isso. Comecei a ter esse contato. Com 20, eu me converti. E lá se vão 25 anos de forma ininterrupta. Eu parei de sair do campo em 2023, mas 25 anos de forma ininterrupta que eu levo esse tipo de mensagem para as pessoas. Olha, nós precisamos voltar para a nossa origem, para o nosso Criador. Você não é o fruto de um acidente. Você foi plantado aqui. Alguém te deu vida. Alguém permitiu você nascer.
Eu vi agora, ontem, a minha filhinha a minha netinha sendo formada no ventre da minha filha. É uma emoção que é indescritível. Você vê aquela criancinha tomando forma. E isso daí é uma dádiva de Deus, é um presente. Enquanto tem muitas pessoas nos assistindo e tá pensando, tá tendo pensamento suicida, tem pessoas nascendo, arrancando o sorriso de muitas pessoas. Olha como é a vida. Enquanto tem muitas pessoas chorando quando um ente querido se parte, tem outras pessoas no mesmo tempo dando gargalhadas de alegria porque está nascendo uma criança. A vida é um complexo, ela é muito complexa, e as pessoas não vão entender. E quem dá vida? É Deus que dá vida. Então, eu enfrentei, eu passei, mas fui muito respeitado, cara. Eu já fui convidado para trabalhar em clubes, para jogar em clubes, e o presidente já falou: olha, eu sei que você tem... Eles usavam sempre essa palavra assim: eu sei que você é muito religioso e eu quero que você pegue aquele ali, ó, encosta nele, vê se você dá jeito, porque esse daí tá precisando. E eu fiz isso, e fazia isso. Por onde eu passei, praticamente, eu fiz isso em todos os lugares. Aí eu posso falar para você: preguei o evangelho nos clubes aqui do Brasil, preguei o evangelho nos clubes da Espanha, preguei o evangelho na Itália quando eu joguei no Milan, preguei o evangelho na seleção brasileira. Preguei o evangelho onde eu fui. E hoje você está me dando a oportunidade de falar sobre isso, do amor de Cristo. Não estou pregando religião, mas está falando do amor de Jesus. Né? Esse amor que me constrangeu, eu falo assim: não mereço. E é graça. E é por isso que eu quero cada vez mais levar essa mensagem para as pessoas. Para que essas pessoas possam entender que existe um Deus que escolheu elas, que colocou elas aqui, que deu o dom da vida, para que elas pudessem realmente viver cada uma o seu propósito, o seu desígnio. Vai chegar no final da vida, cada um de nós, a gente vai falar assim: será que valeu a pena a minha vida? Deixa eu ver. Se eu tivesse a oportunidade de assistir a minha vida aqui, 30 segundos, assistir como foi a minha vida, será que eu iria sorrir de alegria ou eu iria chorar de tristeza? Então, todos nós um dia, a gente vai terminar a nossa vida aqui. Será que valeu a pena? Será que nós fizemos... É o meu pensamento. Será que eu fiz um bom trabalho para Deus? Quantas pessoas eu consegui tirar das drogas? Quantos moradores de ruas eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus, de abraçar e de tirar eles daquela situação? Quantas crianças? Quantas pessoas que estavam com pensamento suicida? Você sabe quantas mensagens eu recebo no meu Instagram de pessoas falando assim: cara, eu estava pensando em tirar minha vida, mas após ver o vídeo que você postou, a mensagem que você postou, eu desisti. Eu vou buscar Deus. Cara, eu estava afastado, perdi minha família, mas eu vou voltar para Jesus porque a sua mensagem me tocou, me fez novamente voltar lá onde eu caí e recomeçar de novo. Então, não pode ser ruim isso. Não pode ser ruim. Então, agradecer a todas as pessoas que me receberam bem, a todos que respeitaram a minha fé, e agradecer àqueles que também, de alguma forma, me perseguiram, porque isso serviu para contribuir. Só cresceu. E hoje os atletas, cada vez mais, têm levantado a bandeira do evangelho falando assim: eu pertenço a Jesus. Eu finalizo esse meu raciocínio falando que em 2005 eu sentei em uma roda na seleção brasileira com o Kaká e diversos atletas. E nós fizemos um culto. Nesse culto o pastor perguntou: se vocês pudessem pedir para Deus hoje, façam um pedido para que vocês pudessem, de fato, viver isso. O que vocês pediriam? Cada um foi falando: eu queria isso, queria isso, queria isso. E você, Ricardo? Eu falei: eu queria viver essa experiência incrível de ver Deus curando uma pessoa com uma deficiência, seja na fala, seja na audição, seja no andar, enfim. Eu queria ver isso. Não que eu duvide, mas eu gostaria de ver isso. Iria aumentar cada vez mais a minha fé. Eu ia ver a alegria daquela pessoa. E eu vi isso de fato. Você, Kaká? Eu queria ser o melhor jogador do mundo. Legal. Eu queria, porque eu vejo muitas pessoas vencendo esse troféu. Merecidíssimo, ele falou, né? Merecidíssimo essas pessoas ganhar o troféu, porque isso daí é o prêmio dela, é o resultado dela no ano. Eu queria viver isso também. E aí, um ano depois, eu tô com o Kaká no Milan. E esse ano o Kaká carregou o nosso time nas costas. O Kaká foi o melhor do mundo. No ano seguinte, certo? Ganhamos a Champions. Com o Kaká levando o time nas costas. Quem foi o melhor do mundo nesse ano? Temporada 2006-2007? O Kaká. O que o Kaká fez na premiação lá na gala?
Ele recebe o prêmio. E então, na hora de falar, ele fala assim, I belong to Jesus, que sempre foi o slogan do Kaká na camisa. Eu pertenço a Jesus em inglês. E ele falou para o mundo inteiro ouvir aquilo que ele pediu menos de 2 anos antes, em 2005. Eu queria isso. Deus permitiu ele viver isso. E diante do mundo, do mundo todo, ele falou assim, eu pertenço a Jesus. Ele precisava fazer isso? Um cara famoso, com dinheiro, com tudo. I belong to Jesus. Eu pertenço a Jesus. Ele comemorava os gols assim, ele apontava o dedo para o alto. Por quê? Será que esse cara é um maluco? Será que esse cara é um louco? Por que esse cara precisa se relacionar com Jesus? Que Jesus é esse? Esse cara, melhor do mundo, esse cara que, cara, todo mundo reverencia. Por que esse cara, qual a necessidade dele fazer isso? O encontro proporcionou isso. Levou ele de volta à sua origem, de onde ele veio. Todos nós viemos de Deus. Todos nós. Todos nós fomos plantados aqui por um propósito. E sabe qual é a vontade de Deus? Que todos nós um dia voltemos para Ele. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que eu prego. É isso que eu falei ao longo desses anos todos, por onde eu passei e continuo falando hoje agora, fora dos campos. Sensacional. E teve aquela parte, né, que acaba viralizando do meme do mentiram. Exatamente. É um contexto que eu prego, que eu estou pregando lá em 2015, estou trazendo uma mensagem sobre o que de fato é o Evangelho. O Evangelho é cruz, não é fácil, mas que quando eu estava sendo evangelizado por pessoas, o pessoal queria me convencer a me entregar a Cristo, me apresentando um evangelho de conquista, de triunfalismo, de que uma vez que eu me entregasse a Cristo, me convertesse, tudo iria ficar mil maravilhas. Prosperidade. Você pode usar. A gente vai falar sobre a teologia da prosperidade, perfeito, que de fato é isso. Tem acontecido bastante isso mesmo. Perfeito. E aí, legal, quem não quer isso? Todo mundo sofre. Todo mundo tem os seus perrengues, os seus percalços, as suas dores. E aí eu estou trazendo o contexto dessa mensagem e aí eu falo, né? É porque falaram que eu não ia sofrer. Porque falaram que eu não ia chorar. Porque falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer, mentiram, viu? Aí a entonação de voz, mentiram! E aí viralizou isso daí, foi de 2015. Mas eu estou trazendo uma mensagem bíblica, mostrando o evangelho genuíno para as pessoas. Você quer Jesus? Põe na balança, cara. Não vai ser fácil. Quando eu decidi me entregar minha vida para Jesus, a minha mãe foi a primeira a se levantar contra mim. Você não é o meu filho que eu tive. Fizeram lavagem cerebral em você. Você mudou. Agora você só pensa em igreja, você só quer Deus. Eu falei, mãe, eu saía de casa sem falar para a senhora que hora que eu ia voltar. Eu ia para a night e eu chegava em casa no outro dia e a senhora nunca me questionou. Agora eu saio de casa e falo, mãe, tô indo para a igreja. Mãe, eu tô indo para a vigília. Eu vou voltar a tal horário, eu só volto amanhã. Mas eu estava em casa. O evangelho é renúncias e perda. Muitas pessoas me deixaram porque é assim, não quer caminhar mais comigo, porque agora eu virei um evangélico, um cristão. Agora eu não... Então é assim, é renúncias, perda. E era esse evangelho, é esse evangelho que eu creio, que eu acredito, que pelo menos é o que eu leio, né? É isso. Entendeu? Quando Jesus falou assim, vocês querem me seguir? Quero, mas cuidado, eu não tenho onde reclinar minha cabeça, tem certeza? Eu não tenho moradia fixa. É isso que vocês querem? Mas eu tenho uma moradia celestial para vocês, que essa daí eu garanto para vocês. Se vocês me seguirem, eu vou dar para vocês. Então, essa foi a mensagem que viralizou naquele momento. É que eles colocam de meme, né? E que realmente virou. Né? O Corinthians perde, aí põe na minha. O Santos perde, coloca lá essa minha palavra. do time. O último que eu vi foi do Vasco. Meu Deus do céu. Coloca que loucura. Na pregação dele, coloca o time. Inclusive o cara falou, Ricardo, joga no Vasco. Colocou aqui.